Beleza, então, né? Só confirmando aí com vocês agora. Estão ouvindo bem ali? Tá aparecendo a minha tela aqui? Tudo certo? Sim, Beleza. Então vamos lá, ó. Pessoal, hoje o que eu tenho para trabalhar aqui com vocês, tá? Né? Então, boa noite, né? Pessoal que tá chegando agora. Ah, hoje é a nossa sexta aula aí da série das aulas da pandemia. E hoje a gente está trabalhando, né, dando sequência à nossa parte de estudo da parte eletrostática, né, da força elétrica. E hoje a gente vai estar trabalhando especificamente o conteúdo de campo elétrico, tá? Campo elétrico. Esse conteúdo a gente não vai complicar muito ele, tá? É um conteúdo bem tranquilo. Tanto é que hoje nossa aula vai girar em torno de 20 minutos, tá? 25. Um conteúdo bem fácil, bem tranquilo, bem leve, tá? Então vamos lá, ó. Vocês vão ter algumas questões aí, eu vou resolver. Provavelmente vai ficar umas três aí sem resolver, para vocês fazerem em casa, tá? Então, o que que seria esse campo elétrico, né? Se a gente partir lá do princípio, lá da nossa primeira aula que a gente teve, primeira, segunda aula, a gente sabia, né, que toda carga elétrica, ela tem um valor, lógico, né? E ela pode ser positiva ou ela pode ser também negativa, tá? O que que vai acontecer, basicamente, quando tem carga positiva e carga negativa? Elas têm uma diferença além do sinal, que é a direção que elas emitem linhas de campo, tá? O que seriam essas linhas de campo? Seria uma forma assim de a gente conseguir medir o campo elétrico de uma carga, ok? Então posso pensar o seguinte, ó, as cargas positivas elas sempre vão emitir uma linha de campo para fora, tá? As linhas de campo vão sair delas, ok? Então só tem que saber disso. Nas cargas positivas, a gente tem as linhas de campo saindo, beleza? Show de bola. Ah, ok, o que que seriam essas linhas de campo? Vou pensar em linhas imaginárias, a gente não consegue enxergar elas propriamente ditas. Quantas linhas são? Infinitas, tá? Não tem como eu mensurar a quantidade de linhas de campos. Elas são infinitas, elas são distribuídas radialmente, né, em torno da carga em questão, tá? Então são várias linhas de campo. E o que que eu tenho que lembrar? Que sempre nas cargas positivas, essas linhas elas vão sair da carga, certo? Elas vão sair. É, em compensação, quando tem cargas negativas, né, cargas negativas elas vão absorver essas linhas de campo. Então sempre tem cargas negativas, todas as linhas de campo que existem, né, ali em torno delas, vão ser absorvidas, certo? Também não é nada muito difícil de entender. Ah, quantas linhas de campo são? Infinitas, tá? Infinitas linhas de campo. E essa é a regra, tá? Sempre que tiver a carga negativa, ela vai estar entrando. Entrando. Isso. As linhas de campo vão estar entrando. Pessoal, tem algumas situações, né? Então, o que que eu posso pensar? Né? Aqui eu tenho uma carga positiva e uma negativa. Lógico, se uma emite, a outra atrai, né? Ou a outra absorve, então uma linha de campo que está saindo daqui, ela vai entrar para cá, ó, tá? Outra linha de campo que tiver aqui, ó, ela vai entrar para cá. E essas linhas de campo, elas nem sempre vão retas, elas vão fazer algumas curvas às vezes, né? E nisso, né, falando bem rapidamente, lembrando que a nossa aula aqui, como é um módulo mais acelerado, né, vocês estão à distância ali, a gente não aborda com todo aquele aprofundamento bem específico, né, um aprofundamento básico, suficiente aí para, né, nossa vivência aí do dia a dia, fazer uma questão de vestibular, mas não é aquela coisa absurda lá no fundo da raiz do problema, né. Beleza, então continuando, ó. Eu vou ter lugares que o campo é nulo, tá? Então deixa eu jogar aqui já a pergunta aqui em cima. Há lugares, há lugares que o campo é nulo, que o campo é nulo? A resposta é sim, certo? Há lugares que o campo é nulo. Ah, e onde que vão ser esses lugares? Por exemplo, se eu tiver duas carguinhas positivas, ó, eu já acabei de falar que toda vez que eu tenho uma carga positiva, ela vai emitir linhas de campo, né? Então elas estão emitindo aqui, ó. Tá? As flechinhas tudo saindo delas. Beleza. Mas eu tenho um problema que, se tiver uma carga aqui emitindo e tiver outra aqui também emitindo, tá? O desenho que eu estou fazendo aqui ele é à mão, então ele não é um desenho perfeito,
Vocês deem um Google aí depois, vocês vão encontrar como que acontece. Elas não vão colidir essas linhas de campo, tá? Então, sempre que eu tiver duas, por exemplo, positivas que estão emitindo linhas de campo, essas linhas aqui, quanto mais próximas elas vão chegando, elas vão desviando aqui, ó. Então aqui vai acontecendo um desvio, tá? Porque elas, como elas duas são positivas, positivo se repele, né? Cargas iguais se repele. E aqui a ideia vai ser igual, tá? Isso aqui ficou meio feio agora, mas enfim. A ideia é, então eu sempre vou ter as linhas saindo daqui, né? E aqui vai estar sobrando um espaço. Esse espaço aqui é onde o campo elétrico, no caso, né? Ele vai ser nulo, tá? Nulo por quê? Por simetria, tá? Posso pensar numa simetria ali envolvida. Só deixa eu ver se está tudo ok. Alguma pergunta no chat aí? Não? Não. Beleza. Então, dando sequência. Nada de outro mundo, nada tão difícil, tá? Se tivesse as cargas negativas, eu posso pensar uma situação análoga aí também, tá? Vamos pensar já na equação disso daí, né? Como que a gente vai equacionar? Pessoal, o campo elétrico, tá? Ele como é uma grandeza, deixa eu até anotar aqui, ó. Ele é uma grandeza vetorial. Grandeza vetorial, porque tem módulo, direção e sentido. Vetorial. Ok, uma grandeza vetorial. Então, o que, que vai acontecer? Eu vou ter sempre uma direção desse campo, né? Pessoal, eu vou equacionar ela de duas formas, tá? Eu vou equacionar assim, ó. Uma, campo elétrico igual a força, certo? Que essas linhas de campo, elas vão produzir uma força, tá? Melhor dizendo, as cargas vão produzir uma força. Que se eu pensar nessa situação anterior aqui, ó, quanto mais próximo eu vou chegando com elas, elas vão tentar se repelir, né? Porque igual se repele, então quanto mais próximo elas vão se repelir. Isso vai gerar uma força. Então vai ser a força sobre o valor da carga, certo? Então, basicamente, a fórmula que a gente vai utilizar aqui, a nossa primeira fórmula é essa aqui, ó. Campo elétrico, né? O E, o que que é o E? O E vai ser campo elétrico. Então, esse campo elétrico, o nosso F vai ser a força, né? A força. A força a gente sabe que vai ser medida em quê? Em newtons, né? No N, aquele N que a gente já viu. E o campo elétrico, ele vai ser uma mescla de newtons por coulomb, certo? O que que é coulomb? Coulomb é o valor da carga, né? Porque logo aqui, ó, aqui o que a gente tem a carga, né? E a carga vai ser dada em coulomb. Deixa eu apagar esse aqui que ficou feio, né? Errado, por inclusive. Então vai lá, ó. Deixa eu pegar aqui de novo. Então aqui a gente tem coulomb. Show de bola? Tranquilaço, né? Pessoal, eu tenho mais uma fórmula também, tá? Essa aqui é a nossa primeira fórmulazinha que a gente vai usar. Nossa segunda fórmula aqui, ó, é a seguinte. A segunda fórmula a gente vai trabalhar aqui como o campo elétrico, ó, campo elétrico vai ser igual a uma constante zero, certo? O K0 vezes o Q sobre a distância ao quadrado, certo? Quem que é o K0? K0, pessoal, é aquele mesmo K0 que a gente viu na lei de Coulomb, né? K0 vai ser quem? Vai ser uma constante. E essa constante vale quanto? 9 vezes 10 dá 9. Coulomb vezes metro quadrado por Coulomb. Deixa eu ver aqui. Coulomb vezes metro quadrado. Isso, né? Tá. Depois a gente vê certinho a unidade aí. Beleza? Então só deixa eu pagar essa parte aqui. Coulomb vezes metro quadrado. Tá. Aqui tem alguma coisa faltando, né? Depois a gente vê o que, que precisa aí colocar. Enfim, o 9 vezes 10 é 9 que a gente já tinha visto, estudado, né? Anteriormente aí. Quem que vai ser o nosso Q? Nosso Q vai ser a carga, tá? Nosso Q é a carga. E o nosso D, né? Nosso D é a distância. Distância. Aqui. Beleza. Continuando, ó. Nosso D vai ser a distância. E essa distância é sempre elevada ao quadrado, né? Beleza, pessoal. Dando segmento aí, né? Dando prosseguimento. Essa distância aqui ela vai ser sempre dada em metros, né? Essa distância aqui sempre dada em metros. Aqui a gente vai ter sempre
o valor da carga com Coulomb, né? Isso. E então essa é a nossa formulazinha aqui. O que vai ser o K0? 9 vezes 10 é 9. Aqui o quê? A carga dividido pela distância. Ah, quando que eu uso qual? Né? Pergunta que todo mundo faz. Quando que eu uso qual? Percebe que ela tem algumas coisas diferentes, né? Por exemplo, a nossa primeira aqui, ó, ela tem força. Essa aqui não tem. Essa nossa, as duas aqui, elas têm em comum o quê? O quê, né? A nossa carga, mas uma tem força, a outra não tem. Uma tem distância, a outra não tem. Então, quando o problema pedir distância, trouxer distância, eu vou usar a segunda. Quando pedir força ou trouxer força, vou usar a primeira. Show de bola? Vamos lá, ó. Fazendo aqui na prática fica mais fácil. Pessoal, primeira questão aqui, ó. Uma carga de 8 Coulomb no vácuo, né? No campo elétrico de outra carga influencia com o módulo 1,12 vezes 10 a menos 3. Qual o módulo desse campo elétrico? Beleza, o que, que eu tenho de valores aqui, ó? Rapidão, ó. Eu tenho a carga que vale 8 microcoulomb. Eu tenho quem? Eu tenho a força, que ele fala ali, né? Que vale 12 vezes 10 a menos 3 newtons. Beleza? Ah, eu acho que até... Deixa eu só ver aqui, ó. Aqui, ó. Aqui é coulomb vezes metro quadrado por newton ao quadrado. Salvo engano é isso, a unidade. Continuando. Beleza, o que, que ele pede aqui? Ó, qual o módulo desse campo elétrico? Né? Ele pede quanto que é o campo elétrico. Então, como que eu vou fazer? Eu olho para cá, ó. Qual fórmula que ele está trazendo força e carga? É a primeira, né? Lembrando que esse 8 microcoulomb aqui é a mesma coisa que 8 vezes 10, né? Menos 6, certo? É menos 6 coulomb, ok? Então, o que, que eu vou fazer agora? Escrevo a primeira fórmula, né? Campo elétrico é igual a força por carga. Então, vai lá, ó. Campo elétrico vai ser. Quanto que é a força aqui? A força vai ser, deixa eu ver, ó. A força vai ser 12, né? 12 vezes 10 dá menos 3. Beleza. Dividido por quanto? Dividido aqui, ó, pela carga, né? A carga aqui é 8 vezes 10, né? Menos 6. Beleza? Então, fazendo a nossa continha agora, né? Só um minutinho aqui. Tá, fazendo a nossa continha agora, então a gente tem ali, ó. Pega ali, né? Deixa eu pegar aqui a calculadora. Então vai ficar 12 ESP menos 3 igual, dividido, né? Dividido por 8 ESP menos 6. Então isso daqui dá 1.500, tá? 1.500 Newton por Coulomb. Esse aqui é o nosso valor final. Esse aqui é o nosso campo elétrico, tá? Campo elétrico gerado por essa carga. Pessoal, outra ali rapidão para a gente fazer, ó. Mesmo esquema, bem rápido aí. O nosso valor da carga é 2 microcoulomb, tá? Nosso valor é 2 microcoulomb. Então vai lá, ó, 2, o valor da carga aqui, ó. Da carga aqui é 2 vezes 10 a menos 6. A voz pifando agora. 2 vezes 10 a menos 6. A força vai ser 12 vezes 10 a menos 6, certo? O que eu preciso calcular aqui? Preciso calcular o campo. Então, nosso campo vai ser o que eu vou encontrar, né? Então, vai lá, o campo elétrico é igual a força por carga, certo? Tem distância? Não tem, né? Porque senão eu usaria essa outra aqui, né? Senão eu ia usar K0 vezes Q sobre a distância ao quadrado. Não tem distância, então usa a primeira. Então, vai lá, ó. O campo elétrico vai ser força, que é 12 vezes 10 a menos 6, dividido pela carga, que é 2 vezes 10 a menos 6, tá? Eu posso fazer isso aqui sem calculadora? Posso, né? Ou não posso? Eu faço aqui, ó, só divido, quem, ó, 12 por 6, né? Então, poderia fazer sem calculadora, eu posso fazer com calculadora, inserindo na calculadora, muitos sempre têm essa dúvida, né? 12 ESP menos 6, dividido por 2 ESP
2esp menos 6. Isso aqui vai ficar igual a 6, tá? Por quê? Como eu faço na calculadora? Eu venho aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, pegar o verde. Eu venho aqui, ó, corto esse vezes 10 a menos 6, igual em cima, igual embaixo, corta. 12 por 2 é 6. Então, Newton por Coulomb. Show de bola? Alguma dúvida? Não? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, senão ninguém escreveu no chat. Beleza. Então vai lá, ó. Continuando. Ó, aqui é o outro problema possível, né? Uma carga de 8 microcoulomb no vácuo gera um campo elétrico de qual intensidade numa distância de 3 metros? Então, ó, vou botar o valor da carga aqui, ó. A carga vale 8 microcoulomb. A distância é quanto? 3 metros. Ele pede para mim o quê? Pede qual o valor desse campo elétrico, né? Qual a intensidade do campo elétrico. Então vocês vão vir aqui, ó. Ah, tá falando distância? Então tá. Então é aquela segunda fórmula. Então vai lá, ó. E é igual a K0 vezes o quê? Sobre a distância ao quadrado. Show de bola? Beleza. Então vai lá, ó. O E, campo elétrico, vai ser igual. Quanto que é o nosso K0? 9 vezes 10 a 9. Quanto que é a nossa carga? 8 vezes 10 a menos 6. E quanto que é a nossa distância? A distância aqui, ó, é 3 ao quadrado, né? Então vai lá, ó. Quanto que vai ficar? Posso pegar minha calculadora aí e fazer mais rápido, né? 9 esp 9 vezes 8 esp menos 6 igual, né? Dividido por quanto? Dividido por 3? Não. 3 ao quadrado é 9. Então, dividido dá igual aqui, ó, 8.000. 8.000 newtons por coulomb. Pessoal, problemas bem fáceis, tá? Bem tranquilo. Essa daqui vai ser igual, tá? Tira um print aí, né? Agora dessa parte, resolve essa aí no teu caderno, tá? Tirou o print, beleza. Partiu pro próximo. Ó, essa daqui também. Qual a intensidade do campo elétrico gerado numa distância, né? No vácuo, né? Uma carga elétrica. Aqui eu só vou dar uma mãozinha como vocês vão fazer. Ó, aqui tá a carga. E aqui tá quem? Aqui tá distância. Distância. Só que para passar isso aqui para metro, eu vou fazer o quê? Se eu tenho milímetro, para passar para centímetro é vezes 10. Então, multiplico por 10 e multiplica por quanto de novo? Por 100, né? Aliás, deixa eu ver, não. Divide por 10 aqui, ó. Divide por 10 e o valor divide por 100. Beleza? Divide por 10, divide por 100, tu vai ter... Ah, tem até aqui, ó. O problema já foi tão generoso, trouxe aqui pra gente o valor direto em... Com 1 milímetro vale 1 vezes 10 a menos 3, então a nossa distância aqui, ó, ela vai valer 3 vezes 10 a menos 3, certo? Então, tem aí também pra gente ver, né, quanto que deu. Beleza? Pessoal, a outra aqui também é o mesmo estilo, tá? Qual a intensidade do campo, da distância e tal, é só fazer o cálculo, tá? Só que aqui a nossa constante está errado. Apareceu como 5 vezes 10 a 9. Não, 9 vezes 10 a 9. Tá? A constante aqui está errado. Aqui qual a distância? Tem uma intensidade. Isso. Aqui qual a distância? Tem uma intensidade tal. Pessoal, também é só calcular o D, né? Nesse caso aqui, ó, quando pede para calcular a distância, o que eu vou fazer? Deixa eu só pegar aqui, ó. For para mim calcular a distância, eu venho aqui, ó. Tenho essa fórmula inicialmente, né? E igual a K0 vezes Q sobre a distância ao quadrado. Para mim calcular a distância, eu passo o D lá para cima, né? D quadrado passa aqui para cima. Deixa K0 vezes Q sobre o meu E, né? Então, vai tirar esse quadrado dali, passa para o outro lado de que forma? Né? Raiz. Então, vai ficar K0 vezes Q sobre o nosso E. Show de bola? Daí é só tu vir aqui e jogar, ó. Põe lá o 9 vezes 10, 9 vezes 10 a menos 6, né? E o campo já tem 81 vezes 10 na 3, tá? Isso aqui, esses 3 ficou desconfigurado. Pessoal, faz esses exercícios ali, tá? Aí vocês vão só mandar para mim as fotos lá no Classroom, ok? Aí terminar aí agora, mandar as fotos lá para mim. E isso vai gerar uma nota para vocês aí também. Certo? E a última também vocês vão fazer essa aqui, ó. Tira o print da questão 8 também.
É os exercícios que eu mandei na lista para vocês ontem. Já resolvi boa parte deles, né? O que eu não resolvi é só vocês virem aqui e fazer. Isso aqui também é só calcular o campo ali também. Todos eles tranquilo, facilzinho. Beleza, gente? Deixa eu sair aqui. Deixa eu salvar. Ficou alguma dúvida? Não? Beleza, então, né? No mais aí me despeço, né? Despeço aí por hoje. Até semana que vem, né, pessoal? Façam as questões, não deixei de fazer, né? E qualquer dúvida aí me procurem. Beleza?